Olá, amigos e amigas, aqui estou para apresentar mais um vídeo. Nesse segundo domingo do mês de agosto, é uma homenagem aos pais. Paternidade Divina é o título desse meu vídeo. Agradeço a vocês que têm assistido aos vídeos, têm também se inscrito em meu canal. O Pai é o canal que Deus se utiliza para entregar o Espírito, criado por Ele, para ser conduzido na viagem reencarnatória. Como a mãe, ele terá que prestar contas a Deus do filho que lhe foi entregue para ser amparado, educado, protegido e amado na experiência da paternidade. A resposta dos Espíritos a respeito da questão 582 de O Livro dos Espíritos explica sobre a responsabilidade da paternidade. Diz assim os Espíritos: sem dúvida, a paternidade é uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que envolve mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. O pai exerce importante papel na estruturação da personalidade dos filhos. O pai e a mãe representam os dois pilares sobre os quais a personalidade dos filhos vai se estruturar. O pai deve envolver-se ativamente na criação e educação da prole. O pai deve ser o melhor amigo dos filhos, o conselheiro, o orientador dos caminhos do mundo, o que ajuda a abrir portas ou fechá-las. Quando dizemos que o pai deve ser o melhor amigo dos filhos, não podemos nos esquecer que antes de ser amigo dos filhos, ele é o pai e tem mais responsabilidades do que um simples amigo. Então o pai deve ser o melhor amigo dos filhos, sim, mas não deve nunca, em nenhum momento, esquecer que ele é o pai. O pai é o defensor e o protetor dos perigos e desafios, é a autoridade moral máxima, o exemplo de atitudes a serem seguidas até que o filho fique independente e caminhe com suas próprias pernas na vida, utilizando o seu livre-arbítrio. Deve ter no pai o seu grande exemplo. Quando esses vínculos foram criados e fortalecidos na convivência familiar, na fase adulta dos filhos, o pai será o parceiro que continuará na retaguarda, a dar sustentação moral e emocional da vida dos mesmos. O pai deve ser sempre aquele que dirá ao filho, quando o filho sair de casa para estudar ou para formar uma nova família: filho, você está saindo, mas as portas da casa dos seus pais estará sempre aberta para você, em qualquer circunstância, quando você precisar. A maneira de o pai exercer a paternidade vai ser muito importante e vai interferir diretamente no desenvolvimento do caráter do filho. Temos alguns exemplos. O pai é autoritário, rígido, de regras inflexíveis, pode levar a criança a ser depressiva na infância e apresentar problemas e sintomas, desde humor reprimido e imitável, agitação ou retardo mesmo psicomotor, até pensamentos recorrentes de morte. Na adolescência, o pai autoritário, com a sua rigidez, pode provocar comportamento negativista e antissocial, pode até influenciar no uso abusivo do álcool ou até de outros tóxicos, a drogadição. Pode também causar dificuldades escolares, emocionalmente descontrolada. Ou seja, o pai autoritário, rígido, precisa analisar bem a sua rigidez. Já existe o pai permissivo, que é o outro lado. Ele é indulgente, não impõe limites, leva o filho a ter dificuldades de controlar seus impulsos. Essa é uma característica muito comum dos pais atuais, pouco identificada com o seu verdadeiro papel. Para o pai, para esse pai, tudo é permitido. Isso gera filhos adolescentes que se envolvem em acidentes de trânsito, uso de drogas, com transtornos de ansiedade e a busca desenfreada de prazer. Ou seja, nós devemos permitir, sim,
muitas situações, mas sempre com controle, sempre com equilíbrio. O pai permissivo, ao invés de estar fazendo um bem ao seu filho, ele está fazendo um grande mal. Outro estilo de pai é o pai indiferente, que tem negligência e falta de envolvimento. E isso leva o filho, geralmente, a um comportamento agressivo e delinquente, com transtorno de conduta, que viola as regras racionais, sociais e os direitos dos outros. O estilo de paternidade é a forma mais eficaz e recíproca. É a que envolve a coerência, a recompensa pelo bom comportamento e a punição pelo comportamento indesejável. Tudo exercido num ambiente acolhedor e carinhoso. Nos lembramos nesse momento de um ensinamento de Jesus, anotado por Mateus, em que Jesus nos diz assim: seja o teu falar sim, sim e não, não. Ou seja, não podemos de modo nenhum ser indiferentes, nem permissivos e nem autoritários. É preciso equilíbrio em todas as nossas ações, porque muito embora nem sempre a gente consegue observar, mas nós temos uma importância muito grande na vida dos nossos filhos. Eles nos observam, eles têm em nós, mesmo que a gente não perceba, um exemplo. Então, o nosso relacionamento com a companheira, ou relacionamento com o companheiro, deve ser sempre de equilíbrio, principalmente na frente dos filhos, para que nós formemos um lar equilibrado e para que nós coloquemos na sociedade um membro também equilibrado, responsável, sabendo que, sim, tem liberdade, mas que a sua liberdade tem um limite. Como todas as liberdades, Deus nos deu o livre-arbítrio. Foi como se ele dissesse para nós: olha, meu filho, você pode fazer o que você quiser. E de fato, podemos fazer o que quisermos, mas não podemos esquecer que somos sempre os responsáveis por todas as nossas ações. Portanto, o livre-arbítrio, ele tem limite, sim. E esse limite está exatamente quando nós deixamos de nos conduzir pela lei do homem e principalmente pela lei de Deus. Aí, nesse caso, se nós ultrapassarmos, então, a liberdade, nós certamente estaremos angariando dívidas para nós que deverão ser pagas. Então, nesse dia, fica a nossa homenagem a todos os pais. Pais que trabalham, pais que se esforçam para oferecer aos seus filhos uma vida digna, uma vida de conforto. Nunca se esqueçam de que o mais importante do que o próprio conforto é o seu exemplo de cidadão, o seu exemplo de companheiro, o seu exemplo de uma pessoa que obedece às leis, que sabe até onde pode chegar. Esse, sem dúvida nenhuma, é o máximo que podemos oferecer aos nossos filhos. Presentes, conforto. Isso é muito importante, sem dúvida nenhuma. Mas mais importante é a nossa presença, sempre perto dos filhos, para que ele se sinta sempre amparado pelo apoio do pai e da mãe também, evidentemente. Mas nesse Dia dos Pais, um dia muito bom, muito interessante, um dia de família mesmo, que nós possamos, nós que somos filhos, mas que também somos pais, que nós possamos reconhecer a nossa importância nessa situação. Como filhos, devemos respeito aos nossos pais. Como pais, devemos respeito aos nossos filhos também. Mas, acima de tudo, devemos considerar o filho como algo ou alguém que Deus colocou em nossas mãos, para que nós, usando da nossa responsabilidade e conhecimento, o transformemos em um bom cidadão, para que ele contribua, para que a sociedade também se transforme
para melhor cada dia mais. Meus parabéns e um grande abraço a todos os pais e que continuemos essa nossa missão divina no sentido de encaminhar os nossos filhos sempre com amor, sempre com carinho, sempre com responsabilidade, oferecendo-lhes sempre o nosso ombro, oferecendo-lhes sempre o nosso tempo, para que efetivamente cumpramos essa missão divina. Era isso, amigos e amigas. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.